No Brasil, cerca de 98% dos partos são hospitalares, com uma assistência altamente medicalizada e com muitas intervenções desnecessárias. As evidências científicas mostram que o parto domiciliar para as gestantes de baixo risco obstétrico, né, de risco habitual, ele é tão seguro quanto um parto hospitalar. E aí, continuando a história que eu tava contando pra vocês no último Reels, o meu desejo era de fazer parte desses 2% de partos que não acontecem no hospital. Mas fica muito difícil você tomar essa decisão, que não é uma decisão habitual, né? Só 2% da população tem um parto domiciliar, sem o apoio da família, sem o apoio do seu acompanhante. Então essa era uma preocupação minha inicial, né? De ter o apoio deles para seguir com essa decisão do parto domiciliar. E tem uma coisa muito importante que eu preciso falar, que eu não tava querendo seguir uma modinha, ou eu não sou uma pessoa hippie, naturalista, paz e amor, sabe? Eu simplesmente busquei conhecimento, busquei informação desde o início da gestação, e eu já tinha visto que essa seria a melhor opção para mim. E eu sei que talvez agora algumas de vocês estejam se perguntando assim, mas por que você tem que convencer seus pais, né? O corpo é seu, a decisão é sua. Mas o que acontece? Na época, eu morava na casa dos meus pais. Então, assim, o parto iria acontecer lá, certo? Hoje eu entendo com mais profundidade isso, né? Depois que eu me formei como doula, mas o ambiente em que você vai ter o seu bebê, ele influencia muito no processo do trabalho de parto. Então, se você tem pessoas ali naquele ambiente que estão com medo, inseguras, que ficam falando o tempo inteiro, né, que ficam com medo de ver você sentindo dor, e aí elas ficam falando que você não precisa passar por aquilo, que era melhor você ir pro hospital, ou que era melhor você fazer uma cesárea, isso acaba influenciando negativamente o processo do parto. Então, por isso que pra mim era muito importante que tanto os meus pais quanto o meu marido estivessem de acordo com essa decisão do parto domiciliar. E aí, o que eu fiz, né, para convencê-los, né, de que essa era a melhor decisão? Todas as informações que eu tinha, tudo que eu aprendia, eu buscava compartilhar com eles. Tudo. Até mesmo saber sobre a experiência de parto que minha mãe teve, saber todas as, né, o que ela viveu, as intervenções, e mostrar pra ela que aquilo que ela viveu não foi tão bom, que ela teve intervenções desnecessárias. Falar assim, poxa, mãe, eu não quero viver isso, eu não quero sofrer isso também. Foi muito importante, sabe? E uma coisa que foi, assim, decisiva pra gente foi ter assistido o filme Renascimento do Parto. Tanto é que esse é um filme que eu passo para todas as minhas gestantes, pra gente poder entender qual que é o cenário obstétrico que a gente vive no Brasil. Porque o filme, ele mostra de forma muito clara e real como que é o sistema. E se você não se preparar para ter um parto dentro desse sistema, é muito fácil de você cair nele. Então o filme foi um grande divisor de águas, assim, para nossa família, sabe? Eles conseguiram perceber e ver na prática como que as coisas funcionam. Foi depois do filme que eles ficaram mais seguros dessa minha decisão de ter o parto em casa. E se talvez você esteja passando por essa dificuldade, não necessariamente que você queira ter um parto domiciliar, mas às vezes você vem de uma família inteira que teve cesárea. Sua mãe teve cesárea, sua avó teve cesárea, suas tias, sua irmã, todo mundo teve cesárea. E quando você fala que você quer ter um parto normal, mesmo que seja no hospital, é muito comum que as pessoas fiquem preocupadas com você. Isso não é maldade, elas realmente sentem medo, porque elas não conhecem o tanto que você conhece. A verdade é que grande parte das pessoas acredita que o único local seguro para parir é o hospital. Isso é pura falta de informação. Acreditar que o parto só é seguro quando é feito por um médico. Na verdade, vários estudos mostram que mulheres de risco habitual, o parto ele deve ser conduzido prioritariamente por enfermeiras obstétricas. Então, a informação, ela é o segredo para você ser a protagonista do seu parto, e não o médico, ou sua família, ou qualquer outra pessoa. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como eu me planejei financeiramente para ter um parto domiciliar, que a decisão foi tomada ali com 36 semanas de gestação.